Após entrarem na dungeon com prisioneiros, eles são libertos para ajudar a diminuir suas penas, derrotando vários goblins e Sun derrotando alguns goblins também, mostrando que ficou mais forte. Não só fisicamente, mas sua aura parece mais tranquila. Eles então seguem adiante na dungeon e então é mostrado 3 caminhos, se dividindo em 3 grupos para poder terminar a dungeon mais rápido. O segurança vai pela direita com os prisioneiros, o prota usa a sua percepção e vê que a direção onde o boy se localiza é pela esquerda, então ele vai lá, enquanto os caras safados vão pelo meio. Ele segue com o time delezinho, entre aspas, pela esquerda, com os manos safados que vão seguir pelo meio se sentindo mal, dizendo que irá pedir desculpas ao prota por ter fugido, afinal eles eram adultos. Mesmo que pela família, ele descartou alguém e abandonou seus amigos. Eles precisam reconhecer seus erros, afinal não importa se ele vai perdoar ou não, ele vai fazer isso. Já na direita, os prisioneiros acabam com todos os monstros, com eles achando que foi fácil, quando o mano simplesmente pergunta, e se fosse um humano? Eles matariam da mesma forma? Mas eles não veem diferença entre humanos e monstros. Vemos então, momentos antes, com um velho indo falar com ele, dizendo que 3 homens abusaram da sua filha e ela se enforcou, e atualmente sua esposa está internada por causa disso. E mesmo eles destruindo sua vida, eles em poucos anos sairão da prisão como se não fosse nada. E o pior, são hunters e vão diminuir a pena indo em raid. Será que isso é justiça? Ele então oferece milhões para matar os 3. Afinal, as pessoas de fora não sabem o que acontece na dungeon. Já no momento atual, ele diz que quando saírem da dungeon, ele irá dizer que encontraram uma horda de 100 goblins. A equipe do meio vão indo e percebe um buraco que leva para o caminho da direita. Eles então olham e 3 prisioneiros estão mortos e um gritando por ajuda, com o segurança pedindo para não morrer, afinal precisa sofrer. Quando percebe que os 2 túneis são conectados, então significa que o da esquerda é sim o do boss. Ele então corta a cabeça do prisioneiro e terá que mudar seu plano um pouquinho. Já no lado da esquerda, o prota lembra que Kang Taishiki já foi no seu hospital com o superior dele, esperando que ele não se lembre, quando escuta um grito. Eles então correm e vê todas as mortes, o mano que fugiu morto e o cara que tinha uma família à beira da morte. O prota pede para tentar curá-lo, mas não funciona, afinal não foi feito por monstros. Foram cortes de faca em pontos vitais, não tem como salvá-lo. Mas o prota não aceita, ele precisa voltar para sua família, ele precisa viver para ele continuar odiando, mas Kim só consegue pedir desculpas. Com essas palavras, ele então morre dessa maneira. Já em cima, Kang ataca. O prota por pouco salva a garota e basicamente ele tentou eliminar primeiro o healer, mas ele o bloqueou. Eles não entendem o porquê tudo isso, mas a culpa é deles. Ele tinha o plano perfeito, mas mudou de ideia e colocou eles na jogada. Com isso, só ele sobrevivendo no final. O líder então diz que o prota não pode vencer e entra na luta. E o cara, sendo rank C, ele pede buffs pra garota. Um assassino não tem muita defesa, por isso ele vai confiar nisso. Eles então lutam, mas se ele fosse mais rápido seria bom. A garota então ajuda com o que pode. O cara percebe isso e vai tentar eliminá-la de novo, mas o velho não deixa. Mesmo treinando muito, o poder que recebeu é pouco. Um mago nunca irá acompanhar um assassino em velocidade. A healer então tenta curá-lo, mas sua magia acabou. Ele então vai matá-lo, só que o mago usa seu poder após ele abaixar sua... Até que não foi um plano ruim, mas agora morra. Quando o prota aparece e de novo ele, Sun Jin-woo, rank E. Mas é impossível, mesmo para um rank E mais forte do mundo, ele não conseguiria fazer isso contra um rank B. Então ele deve ser um segundo despertar. Mas seja como for, ele não tem experiência. Então ele irá ensinar algumas coisinhas. O prota pergunta por que ele fez isso e ele diz que foi porque os prisioneiros eram do mal, apenas. Mas ele perguntou por que matou seus amigos daquele jeito. Ele poderia simplesmente apenas matá-los indolor nos pontos vitais, já que é um assassino, mas evitou os pontos vitais e brincou com eles. Ele não fez isso pela vítima do abuso. Ele aceitou o pedido de matar os prisioneiros porque se diverte mais ainda matando pessoas do que matando monstros. A luta então inicia com uma velocidade incrível e várias ilusões. Não se parece nada com o Sun de antigamente. Ambos têm a mesma velocidade. Kang usa areia no chão para ter mais vantagem e acerta. O cara quer acabar logo com isso, mas o prota pede para ele diminuir um pouco sua sede de sangue. Foi tanto que até o sistema reagiu, criando uma missão para derrotá-lo. Mas precisa agradecer, afinal deu outro motivo para matá-lo. Ele se prepara, então pique Goku no filme do Broly e ativa uma das suas skills, dando um dash cortando por pouco ele, mostrando que é mais rápido que ele ainda. Mas isso é suficiente, sua adaga tem o veneno e espalha pelo seu rosto. Eles vão trocando golpes quando Kang mostra sua surpresa. Ele simplesmente some. Ele deveria ser indetectável graças à sua invisibilidade, mas a intuição do prota é boa e consegue defender os golpes por pouco. Skill furtividade, escondendo seu corpo e até cheiro, um skill que poucos assassinos possuem. Ele então acerta o prota e diz que ninguém sabe que ele possui essa skill, porque ninguém viu ele usando e sobreviveu para contar a história. A velocidade dele não será de nada. Todos ficam preocupados com o prota e o cara se pergunta se ele vai desviar
lembrar do próximo golpe, agora com a perna machucada, mas o Prota apenas pergunta quando ele vai calar a boca, ativando recuperação total. Mas isso é estranho, afinal não existe lutador que use magia de cura. Quantas vezes dá pra ele usar esse poder? Ele com certeza é um perigo. Sua aura então cresce, o Prota então perdeu outra emoção, afinal para matar um lixo como ele não precisa sentir raiva. O cara então percebe que o Prota já matou pessoas também. Quando caçadores despertaram, esse poder sobrenatural mudou as regras do mundo e estão em um local apenas para hunters, não existe lei. Ele então fica invisível para atacar de novo, mas agora não funciona. Ele está o detectando pela sede de sangue, defendendo como se fosse fácil, mas ainda assim não dá para saber exatamente onde ele está. Mas é sua vez. Ele ativa sua intenção assassina, afundando Kang em suas sombras. Um corte em seu peito, Song ganhou. Kang, mesmo perdendo, sabe que são máquinas de matar, por isso não pode rotulá-los. Ele irá morrer porque perdeu. Isso não passa de uma seleção natural. Mas qual o problema dele? O cara tem a habilidade de assassino, cura, debuffs, nunca existiu alguém assim. Mas mesmo o Prota não entende. Mesmo assim, ele matou um Rank B. Não tem como se esconder como um Rank E por muito tempo. Mas aí o Prota diz que e se por acaso ele dizer que é um Hunter que fica mais forte a cada batalha? Sua sombra, ela se estende a lugares sombrios. E quanto mais forte ficar, mais sombrio esse os lugares que a chegará. É melhor tomar cuidado. Se olhar demais pro abismo, o abismo te olha de volta. Notificação ativa. Recompensa Pedra Rúnica Furtividade. O Prota sabe que é verdade, ficou mais forte do que antigamente, mas quanto mais forte, mais parece que algo de dentro de si está se quebrando. Ambos então, que sobreviveram, agradecem e ele apenas diz para irem para fora que ele cuidará do resto. E em instantes tudo acaba, o boss é derrotado. Já no fim da tarde, o superior de Kang chega para saber o relatório dos sobreviventes. Ele então vê os três, o caçador Rank E irreconhecido. Ele então pede desculpas pelo seu Kang quando ele pergunta quem derrotou Kang. O Prota pensa em acabar com tudo dizendo, mas o líder diz que matou ele. Seu rank é apenas C, mas foi graças a healer rank B. É difícil de acreditar, mas precisam relatar tudo depois. Enquanto o Prota não pode ficar convencido. Ele não percebeu antes, mas esse cara é um rank A. Ele não teria chance agora contra ele. 3 horas então se passam. O pai que contratou o Kang para matar o prisioneiro se entregou, confirmando que agiram em legítima defesa. Ambos então têm uma conversa, com ela percebendo o quanto o Prota mudou. Mas ela não mudou tanto assim. Mesmo sendo rank B, ela só vai em raid D e E. Por isso devolve o cristal que ele deu, prometendo jantar com ele, dizendo que vai se aposentar e voltar para a casa dos seus pais. Por isso, se passar por lá, avise e eles comerão juntos finalmente, e mostrará a região a ele. É mostrado então que após o relatório, Sung contou a verdade para Wu, dizendo que derrotou o Kang. Mesmo que o Wu não acredite que um Rank E consiga derrotar um Rank B, ainda avisa para ter cuidado se quiser uma vida longa. Após o incidente que a equipe de Wan, aquele cara da aranha, foi dizimada, mas como só sobreviveram ele e um Rank D, é possível que o Dong Su, o irmão mais novo, esteja de olho neles, um Rank S. Os detalhes para ele não importa, o que importa é que seu irmão morreu e eles sobreviveram. A lei não tem poder para lidar com o Rank S, eles podem fazer tanto um milagre quanto uma calamidade. E para resumir, um desses monstros pode estar atrás dele. É recomendado pegar sua família e fugir do país, mas ele precisa na verdade ficar mais forte, senão não irá sobreviver. Já em outro dia, o Jin-Woo chama várias pessoas para completar a raid, uma raid rank C, precisa de 8 pessoas, mas ele até chamou uma de menor. A garota não gosta, mas ele mostra o lugar dela, afinal ela não tem experiência com raid. Eles então deixam claro que só ambos os dois irão entrar, mas um cara pergunta se eles têm certeza disso, e que cada um vai receber 3 milhões só para ficar fora. Mas sim, eles receberão por cada raid, mas a condição é não contar para ninguém sobre isso, e a multa disso é 10 vezes o valor que receberam. O Prota então ativa a pedra rúnica que recebeu e ganha a skill furtividade. Já Jin-Woo entra em uma armadura absurdamente pesada e o Prota manda ele tirar, e ele tira deixando apenas o capacete. Todos se perguntam se eles vão ficar bem, mas aviso não faltou, e não importa já que já foram pagos. Um rank D e rank E sozinhos, uma furada tremenda. Já na aula, a garota que é amiga da irmã do Prota, que está na raid, está matando a aula. 1 hora, então se passa, com uma equipe de ataque que normalmente levaria 2 horas, eles esperam, quando os dois do nada saem e o portal se fecha. Eles derrotaram um chefe, já se preparando para o próximo portal. Todos ficam boquiaberto, enquanto o Prota amassa as raids de Goblins subindo de nível, todo dia trabalhando nisso. Cobra, escorpião, lobisomem, aprendendo a usar a skill furtividade e upando pro nível 2 sua skill de dash, abrindo uma nova possibilidade. Empunhadura avançada de adaga e golpe fatal, o que funciona bem, mas não tem mana suficiente para usar por muito tempo. Então precisa focar no atributo de inteligência. Ele então se pergunta se deve ir no castelo demoníaco, mas é melhor não. Acredita
acredita estar ainda no rank A e B entre eles. Não seria capaz de lidar com aquela dungeon. Quando ele percebe uma notificação, o jogador atingiu o nível necessário. Uma missão de troca de classe pode ser feita. Já em uma das guildas, os portais rank 6 estão sendo comprados por 150 milhões pelos direitos dele. Uma equipe de ataque está gastando muito, quase o dobro do valor do mercado pelos portais, sendo o líder Yo-Jin-woo, alguém desconhecido, sendo dito como o filho mais novo da construtora Yo-Jin, o que é um problema, já que vão ir à falência gastando assim. Quando ele vê o nome Sun Jin-woo, rank E, lembrando que estava ligado ao acidente da dungeon dupla e algo está errado aí. Ele supõe que Sun Jin-woo possui um redespertar, já que teve em 3 incidentes, sobreviveu aos 3 e em todos houve um grande número de vítimas, mas ele sobreviveu. Por isso vai recrutar um novato promissor. Eles então chegam no local e veem todos fazendo um piquenique, e a garota não deixa eles entrarem, mas o que é estranho, eles deduzem que Sun deixou todos pra trás e entrou sozinho, então vai embora. Eles então finalmente saem e o prota diz que vai tirar folga amanhã, então os portais de amanhã serão adiados, e na moita o humano escondido viu tudo. Um sonho atormenta então o dono da guilda, aquela ilha novamente, Ilha de Jejum. Já de noite, o prota é abordado pelo gerente da guilda de Byakko. Eles então entram para conversar, ele segue direto para o assunto e pede para se juntar a eles, que pagará o dobro da construtora Yojin. Ele então pergunta o quanto vale o prédio da guilda Byakko, que é em torno de 50 bilhões. Ele então pergunta se é isso que ele está oferecendo, afinal foi oferecido a ele 30 bilhões, mas ele não tem autoridade para fazer uma oferta nesse nível. Então ele encerra aqui. Ele começa a ir embora quando ele pergunta como ouviu falar dele. Ou será que estava espionando? O prota então some, um corte aparece e ele pede desculpas, mas é pedido para não virar. Ocorreu uma escassez de dungeons, por isso levou a atraso de novatos para treinar. E esse foi o motivo dele investigar a compra de portais. Ele pergunta quem mais sabe sobre ele, mas apenas os dois. Então decidem ficar de boca fechada. Mas o monopólio de portais trouxe problemas para eles. Só que infelizmente precisaram fazer isso por mais um tempo. Ele então decide um acordo. Está disposto a vender 3 direitos de portais, os quais ele teria que adiar, por 300 milhões cada. Mesmo a pedra de mana, com sorte, ela apenas vale 200 milhões por portal, então ele pede para baixar o preço. E ele sem pestanejar aceita abaixar para 200, então ele aceita os 3 portais por 600, fechado. E então o prota recompensa ele. Ele pede para abrir a boca e fecha os olhos. Ele então joga uma poção para ele, curando ele. E por fim, pergunta se ele confia nele. Mas enquanto ele ficar de boca fechada, sim, afinal eles acharam algo inimaginável. Então paga os portais tendo sorte, afinal eles quase seriam cancelados. Só que para surpresa do gerente, abriram portais sobrando, afinal após essa folga, eles não compraram mais. Só que esses já estavam pagos, então ele enganou completamente eles. Mas uma mensagem chega, Sun Jin-woo, com isso estão kits. Ele irá esquecer que eles espionaram, ficando tudo no 1 a 0. Por hora, apenas isso basta, já que o prota segue para um local para essa tal missão de troca de classe. Com isso o app e o vídeo termina por aqui. Bem, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo, foi bem mais trabalhoso do que eu pensei que esses 2 capítulos iam ser mais parados, mas foram bem adiantados. Eu esperava a luta que fosse mais rápido, mas a luta durou incrivelmente um episódio inteiro, então eu tive que resumir bem explicadinho, eu gostei de resumir. E ainda teve esse segundo episódio, que foi também bem adiantado, e eu quero ver o último episódio, velho. O último episódio vai ser pauleira, menino, vai ser pau pra toda obra. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto, valeu, falou e fui!